Oi pessoal do sexto ano, tudo bem? Pessoal, a gente vai ver de propriedade do ar, uma das propriedades é a pressão do ar. E eu achei esse simuladorzinho aqui, eu vou até deixar para vocês o link depois para vocês entrarem e também fazerem as suas simulações aí. O que acontece? Esse simulador ele tem uma caixa, tá vendo esse quadrado? Aqui, se você quiser abrir a caixa, você pode abrir, se você quiser fechar. Se você quiser aumentar ou diminuir ela de tamanho, também não tem problema. Aqui tem um termômetro que vai marcar a temperatura. E aqui vai marcar a pressão. Aqui, ó, você clica nesse maisinho, aparece aqui, ó, pesadas e leves. É as moléculas de ar que a gente vai colocar dentro dessa caixa. E aqui tem como a gente também aquecer e esfriar, certo? Então vamos supor aqui. Vamos colocar as leves. Se você clicar aqui, vai soltando uma molécula de cada vez. Se você clica aqui, já solta 50 de uma vez só. Então, ó, as moléculas leves, elas são agitadas. Então, elas batem na parede da caixa e ficam aí batendo uma nas outras. Aqui dentro da caixa agora tem 155 moléculas leves. Se eu abrir a tampa, ó, elas vão embora. E conforme elas vão embora, ó, vai diminuindo o número também delas. Se eu fechar a tampa, então fica presa aqui, ó, 80 moléculas ficaram presas aqui dentro. As pesadas, ó, elas são maiores e mais lentas. Então, elas são pesadas. Repara o seguinte, ó, já começou a alterar a pressão e alterar a temperatura também. Se, vamos supor, eu aqueço, olha a temperatura lá aumentando no termômetro e ó, repara que a agitação das moléculas aumenta. Então, elas ficam mais agitadas no calor. Se eu pego e começo a esfriar, a temperatura vai diminuindo, a pressão também vai diminuindo e elas vão ficando mais lentas. Essa pressão, o que é? É a velocidade e a força que essas moléculas estão fazendo na parede da caixa. Então, se eu aumento a temperatura, vai aumentar a pressão porque elas estão mais agitadas, elas estão batendo mais na parede da caixa. Se eu diminuo a temperatura, se eu esfrio, então elas ficam lentas, então ela vai bater menos na parede da caixa, então ela vai diminuir a pressão. A mesma coisa aqui, ó. Se eu apertar ela, ó, repara que eu vou fechar aqui, vai aumentar a pressão, ó. Olha lá. Por quê? Porque elas estão espremidas aqui dentro, então elas vão ficar batendo uma na outra aqui na parede e tudo mais. Então, desse jeito vai aumentando a pressão. Se eu vou aumentando o espaço, vai diminuindo a pressão porque ela tem mais espaço para ela circular. Então, é como se isso aqui fosse uma bexiga, por exemplo. Você vai soprando e colocando molécula de ar, então vai enchendo a bexiga. E essas moléculas de ar vão ficar dentro dessa bexiga. E você, ó, vamos adicionar mais algumas aqui. Repara a pressão aqui, ó. A pressão ela está aumentando. Olha lá. Ela está quase no limite dela. Se eu fechar aqui, ó, ela foi no limite dela e a tampa estourou. É como se a bexiga tivesse estourado. Então a tampa estourou, as moléculas estão indo embora. Ó. Então é como se você estivesse enchendo uma bexiga e ela tem tanta molécula lá dentro que ela estoura. Então a tampa rompe, certo? Se você quiser retornar a tampa, é só clicar ali que a tampa, ó, volta de novo e você manteve elas presas. Caso você queira que começar tudo de novo, é só clicar aqui, ó, que aí limpa tudo de novo para você começar a fazer outra simulação. Então, eu achei bem legal isso daqui para vocês verem como é que funciona a pressão do ar, certo? Eu vou deixar o link desse simulador também para vocês fazerem os testes de vocês, tudo bem? Então era isso, pessoal. Até mais.